A República Velha foi o período da história do Brasil que se estendeu da proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930. Nesse período, houve a República Oligárquica, que foi marcada pela grande influência política exercida sobre o governo brasileiro pelas oligarquias paulista e mineira, conhecida por política do café com leite. Foi nesse período ainda que se desenvolveu mais fortemente o coronelismo, garantindo poder político regional às diversas elites locais do país. O período marca também a ascensão e a queda do poder econômico dos fazendeiros paulistas, baseado na produção do café para a exportação. Além disso, os capitais acumulados com a exportação do produto garantiram o início da industrialização do país, ao menos na região sudeste, pois lá era onde o capital ficava acumulado. Essa industrialização proporcionou mudanças na estrutura social brasileira, com a formação de uma classe operária e o crescimento do espaço urbano. As mudanças políticas e sociais, também conhecidas pelo termo de modernização, resultaram ainda em agudos conflitos sociais, tanto no campo, como no caso da Guerra de Canudos, quanto nas cidades, como a Revolta da Vacina e as greves operárias na década de 1910. A crise das oligarquias rurais e a crise econômica mundial, período da Grande Guerra, atingiu profundamente a produção cafeeira. Em 1930, Júlio Prestes ganhou as eleições. Com isso, Getúlio Vargas afirma que nas eleições houveram fraudes, através da Revolução de 1930. Aí aplicam um golpe e colocam o fim da República Velha e o início da Era Vargas. O século XX inaugurou uma nova era de desenvolvimento científico e tecnológico, e uma nova fase política com a implantação de sistemas democráticos em muitos países do globo. Mas apesar da introdução deste inovador sistema político, para além da adoção de programas educativos e de reformas sociais, este século viu nascer e crescer o imperialismo, regimes fascistas e a corrida do armamento. No início do século XX, a Europa vivia num clima de paz, que proporcionava um ambiente confiante e racionalista. Contudo, essa conjuntura mudou radicalmente com o ressurgimento das crises econômicas e depressões. Apesar do triunfo da democracia e da revolução intelectual e artística operada neste século, no período compreendido entre as duas guerras mundiais desenvolveram-se formas autoritárias de poder, como por exemplo o nazismo germânico. A Europa entrou então em um clima de pessimismo generalizado. Os pilares da civilização ocidental, assentes no humanismo e nos princípios cristãos, foram profundamente abalados entre os regimes autoritários, pela hostilidade dos estados socialistas contra o poder da burguesia e pelo movimento de descristianização emergente entre as elites e a pequena e a média burguesia. Assim, a mentalidade positivista do início do século deu lugar a um clima de incerteza e instabilidade, provocado pelo estalar da Primeira Guerra Mundial, que trouxe a ruptura de valores tradicionais e transformou o racionalismo em pessimismo. O desenvolvimento acelerado das cidades quebrou o equilíbrio mantido entre os meios urbanos e os meios rurais e alterou inclusivamente as formas de sociabilidade dentro das cidades. A vida urbana, com a introdução da sociedade de massas, passou a privilegiar o individualismo, perdendo-se práticas de solidariedade ancestrais. A sociedade começava a mudar. As classes médias ganhavam poder numa sociedade massificada, onde as mulheres lutavam por seus direitos cívicos. As novas descobertas da ciência vieram abalar velhas certezas e abriram caminho à ciência moderna. Einstein, uma das figuras mais proeminentes do século, pôs em causa as teorias positivistas com essa teoria da relatividade, arrastando consigo teorias ligadas ao indeterminismo. Outra das descobertas científicas importantes foi a psicanálise, um campo da psicologia explorado por Sigmund Freud, que nasceu em 1856 e morreu em 1939, e pelos seus discípulos Jung e Adler. Na primeira metade do século XX, a cultura ocidental atravessou uma fase muito inovadora em campos tão distintos como o da música, o das artes plásticas, da arquitetura e da literatura. Essa mudança teve com as inovações formais e uma grande diversidade de propostas vanguardistas que tiveram eco na arte e na literatura. Algumas dessas experiências foram o cubismo, estilo nascido em França, no início do século XX, ligado à figura de Pablo Picasso, um dos artistas plásticos mais simbólicos e influentes de todo o século, que foi, por sua vez, influenciado por Braque e Cézanne. O termo fauvismo provém da palavra fauve, que significa férias e expressa um movimento artístico surgido no Salão de Paris em 1905, desenvolvido por Matisse e Vlaminck.